Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40 mais, feliz da vida como sempre, senão não estaria aqui, Brasil, simples assim. Estamos com uma 40 mais sexóloga casada e nós vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante: sexo na adolescência. Você mãe, tem adolescente em casa? Preste atenção, se liga que chegou a sua hora. A gente precisa se modernizar, a internet está aí batendo na sua porta e você não está sabendo o que está acontecendo no quarto do seu filho, tenho certeza. Vamos aos recadinhos antes que se fazem necessários, tá? Mulher ajuda mulher, não é isso? É, né? Espero que sim. Então deixe seu like, se inscreva. Acione o sininho, que não faz mal para ninguém, 0800 não paga nada. E lembrando que estamos também nas telinhas, gatas, porque assim chegamos para ficar, Brasil. Estamos no Rio de Janeiro, Claro TV, Canal 2 e São Paulo no stream Soul TV. Sejam muito bem-vindas. Vamos lá, Lu Cabral, arrasa, gata. Prazer, muito feliz de estar aqui, né? A gente conseguiu já esse nosso momento. Eu Foi sempre... de muito suor, viu, gata? Nossas agendas. Mas que a agenda com da bonita é fogo. muita facilidade, muita felicidade que a gente vem mais uma vez ter espaço para falar desse tema tão urgente, tão importante, mas que às vezes a gente vai protelando porque parece que engasga assim na nossa garganta. E acho que a melhor maneira da gente ajudar a desconstruir isso é com informação. Então, todo lugar onde a gente possa estar levando uma informação protetiva, qualitativa e eficiente, eu estou sempre pronta para querer estar nesses ambientes e realmente trazer essas transformações que a gente almeja. A gente quer um adolescente muito bem instruído, porque, digo por mim, tenho 50 anos, não fui instruída. Então, eu não tive pais que disseram: olha, na sua primeira relação você precisa usar camisinha, você precisa tomar um anticoncepcional, me levasse ao ginecologista, que eu acho que é uma coisa básica, né? Um caminho básico. Tenho um filho de 15 anos, então eu falei: tudo que eu não recebi, eu preciso dar para esse ser, porque ele vai ter uma relação sexual. Simples assim. Você querendo ou não, mãe. Isso acontece. Sabe o que eu acho que vale a gente lembrar? Olha que coisa interessante. A adolescência, diferente do que a gente imagina, ela começa para a Organização Mundial da Saúde e Pediatria dos 10 até os 19 anos. Para o ECA, dos 11 aos 19. E já existem alguns autores que falam que é dos 11 até os 24 anos de idade. Isso por quê? Porque a parte do nosso cérebro que é da tomada de decisão, de responsabilidade, o córtex frontal, a neurociência já veio mostrar que vai estar ali meio analisado com 23, 24 anos. Então, alguns autores atuais usam esse processo do adolescer, ou seja, que precisa de um adulto responsivo para corregular suas emoções, seus sentimentos, até os 24 anos. Então, é muito importante que a gente entenda que a partir de 10 anos a gente já tem uma mudança, assim, um pré-adolescente. A puberdade começa às vezes com 8, 9 anos nas meninas. Né? Tem muitas meninas hoje em dia também já entrando na menarca, na primeira menstruação, com 9, 10 anos de idade. Verdade. Como é que eu não vou falar de sexo para essas meninas que estão menstruando? Eu acho que sempre vale a gente lembrar, a gente está aqui num papo assim de adolescente, mas que a sexualidade é muito mais do que falar só de sexo. Então, quando a gente está lá é um guarda-chuva gigantesco. Ela é preconizada pelo OMS, por exemplo, como uma saúde indispensável à vida humana. Porque está em tudo, desde que a gente nasce. Né? Nas relações, como eu me relaciono com o outro, como eu recebo afeto e carinho, como eu respeito o meu corpo, respeito o corpo do outro. Isso tudo é sexualidade. Né? Como é o meu afeto, como é esse meu contato, e é uma energia que me move para buscar amor, buscar afetividade. Então é muito rico o conceito de sexualidade para a Organização Mundial da Saúde, para a gente empobrecê-lo só a sexo. Quando a gente começa já a entender o que é esse conceito e a grandiosidade que ele tem, a gente para de temer de falar de sexualidade. É claro que ali na primeira infância nós não vamos falar de sexo, nós vamos falar de uma sexualidade protetiva. Regras de proteção, como que eu recebo, onde eu recebo um carinho, onde eu não recebo, onde eu recebo um toque, onde eu não recebo, justamente para a gente tentar já iniciar aí esse corpo a saber os limites. Porque uma vez que a gente está num país onde não respeita, colocar limites. Né? Estamos num país que não respeita o corpo infantil, o corpo juvenil, então logo a gente precisa educar nossas crianças e adolescentes para receber. Eu gostaria que você trouxesse os dados
que o feminicídio, ele é muito maior na faixa etária da adolescência. Isso, o abuso, né? O abuso. A gente tava aqui falando nos E bastidores. chega também no feminicídio. Então, assim, na verdade, hoje em dia a gente fala bastante de na televisão, bastante feminicídio, né? Que é uma coisa horrorosa, óbvio. Mas o que a estatística mostra pra gente, que os casos que são notificados, e que são cerca de 10%, que é o que chega no SUS e que chega nas nossas delegacias, 62,7% são de meninas de 0 a 13 anos. Então, hoje, as vítimas maiores de abuso e violência sexual no Brasil são crianças de 0 até 13 anos. Isso é muito e adolescentes. Sério. É muito sério. Nós não temos campanhas específicas para falar de proteção para esses jovens, esses adolescentes. E a faixa etária maior ainda está na adolescência. E isso por quê? Por que também a gente tem um adoecimento tão grande da população adolescente hoje em dia? Que é triste, mas agora em 2023, o último censo que trata da depressão e da ansiedade mostrou que os níveis de adolescentes com depressão no mundo são maiores que de adultos. Outro dado importante pra gente falar, cara... Muito importante. Muito. É de doer. Isso engasga. Isso, né? engasga. Isso me engasga. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas falar de sexo com adolescente, eu falo, não, como que eu falo? O pior, que engasga a minha voz, embarga, é ver esse número estrondoso de violência e a gente naturalizar e banalizar isso. Né? E a gente não falar, é velado. Velado. Agora a gente tem algumas campanhas... Tem pessoas que estão tentando trazer isso que eu acho legal. O Instituto Liberta é um instituto que tem batido na mídia, ele tem conseguido algumas pessoas midiáticas para falar sobre isso, colocar em rede nacional. A gente teve outro dia, no Domingão do Faustão, Luciano abordando, no Domingão do Luciano, mas ele em rede nacional parou a apresentação para falar de violência, de estupro de vulnerável, do quanto a gente precisa proteger nossos adolescentes e crianças. Achei fantástico. Porque se pessoas influentes não influenciarem para proteger, onde é que nós vamos parar, né? Aí eu pergunto, onde estão esses influencers que poderiam muito bem estar se comunicando, porque acho que a maioria 40 a mais tem filhos, né? Então poderia estar fazendo uma campanha. Aí eu pergunto, por que não? Qual é a resposta? Gostaria de saber. Mas a gente está aqui, fica a dica. Quem sabe, Andrômeda, a gente não consegue estimular as pessoas a influenciarem também em causas tão urgentes e importantes quanto a saúde mental aí dos nossos adolescentes que estão sofrendo de violência absurdamente. O Brasil foi considerado o primeiro país que mais explora o corpo infantil do mundo. É uma vergonha. Ele é o segundo no estupro de vulnerável, mas é o primeiro em exploração sexual do mundo. Né? Então, assim, isso é algo muito importante, é algo cultural que a gente tem que quebrar, desbloquear, falando, educando. Nós temos uma cultura de consumo, né, de aproveitar desse corpo inocente, absurdo. Né? Então, a gente falava de vários casos aí, como a Ilha de Marajó e tal, mas o Brasil inteiro tem Ilha de Marajó, tem na nossa esquina. Vale a gente lembrar, gente, que dos casos que são notificados, tá? 85%, quase 85% a 90%, esses dados sempre estão disponíveis na SaferNet, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, porque eles mudam, mas de 85% a 90% são de conhecimento das vítimas. Então, quando a gente fala de violência, de abuso, e a gente imagina um pedófilo lá distante, aquele monstro... Ele nunca está distante, ele está perto. Né? Ele sempre é do contato ali da criança, do adolescente, da vítima, é um parente, é um amigo, é um vizinho. Né? E aí, é um avô. Um avô, um tio... Porque a gente vai construindo esses saberes, né? Criança não recebe carinho em vulva, não recebe carinho em bumbum, não recebe carinho em peito. Criança não precisa sentar em colo de tio. Em pênis. A gente não tem que ver imagem, né? Não tem que trocar isso por doce, por nada. Se eu não começar a educar essas crianças desde do berço, do que é um carinho, do que é um afeto, de que não deve dar um beijinho na xoxotinha da menina, um termo infantil, que a gente tem que dar nomes verdadeiros às partes íntimas. Porque se o meu avô, que me ama, que me dá doce, dá um beijinho ali no meu bumbumzinho, outro adulto vai fazer isso, eu vou achar normal. Não podemos normalizar esse afeto. Tanto lugar pra gente receber carinho, abraço, não tem que ser nas partes íntimas, né? Gente, fala sério, né? Pelo amor de Deus, que isso é tão retrógrado. Mas é existe, a realidade. Né? É a realidade. Por isso que é tão importante a gente usar esses meios midiáticos e pedir apoio mesmo para quem tem já visibilidade, que queira atuar também nessa parte protetiva ou de cura dessas vítimas. Porque só assim a gente vai construir outra história, outras estatísticas. Não se esqueça. Essa criança, esse adolescente vai crescer.
ele vai replicar aquilo que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu a ser abusado, ele pode ser um abusador ou ele pode continuar sendo um abusado. E em outras relações, Em né? outras relações afetivas, claro. Exatamente. E agora você Então, falou... tem que quebrar esse padrão, porque esse padrão depois ele vai ensinar para o filho ou para a filha, isso vai para uma outra geração. E isso é muito triste, porque a gente que sabe, que está do lado daqui, sabe o quanto isso vai perpetuando na história, e por isso que a gente continua sendo um país tão violento com as crianças e adolescentes. Claro, ninguém cuida. Ninguém quer cuidar disso. Alguém quer ficar cuidando de dor? Ainda mais dor psicológica? Imagina. Mas precisamos, né? Mas precisa, amor, sinto te dizer. Porque senão a gente vai ter muito mais violência, muito mais gente frustrada, muito mais depressão, muito mais ansiedade, muito mais suicídio, feminicídio. Simples assim. Vamos ficar nessa estatística de um país que é super próspero, porém super retrógrado ainda. Exatamente. É tão engraçado quando a gente fala em sexualidade, que são conhecimentos novos, né? A gente está falando assim que da década de 30, 40 começou a ter uma produção acadêmica falando de sexualidade, num país ainda onde é banalizado, onde ainda existe uma cultura que foi pelo cristianismo, então tudo que não é pro casamento, né, que não é para aquele sexo ali voltado para isso é proibido. Existe ainda esse lugar de mito e tabu desnecessário, porque quanto mais a gente deixa ele lá em cima, nesse lugar inatingível, a gente deixa de usar conhecimentos poderosos para a gente proteger e prevenir, mas também emancipar, né? Porque assim, fui estudar sexualidade para falar de prazeres, né? De tanto atender mulheres ao longo dos frustradas na sua sexualidade, né? Tendo que fingir orgasmos, tendo que ter relações como se fosse uma obrigação com seus parceiros. Ontem eu fingi que eu estava com dor de cabeça, agora eu tenho que fazer. Já ouviram da mãe e da avó, né? Se você não fizer, ele vai procurar fora. Quem nunca ouviu essa frase? Né? E aquilo Até hoje. Olha que absurdo, 2024. Uma desconstrução. É como se a mulher não tivesse sido idealizada para sentir prazer. E aí eu até convido... Nossa, gente, eu trouxe um negócio para mostrar para vocês. Se sente prazer, ela tem culpa. Então, porque a gente tem que desconstruir esse lugar dessa mulher imaculada, né? Sendo que o nosso corpo, o corpo feminino, tem um órgão que só serve para isso, e o corpo masculino não tem, né? Olha que beleza. O clitóris, ele veio aqui, ele tem mais de 10 mil terminações nervosas, não tem outra função, ainda não identificaram outra função. Então, será que quem nos criou, nos inventou, é para não sentir prazer? Olha a falácia em cima da sexualidade, da podação do prazer feminino durante décadas. Então, é uma desconstrução, né? Falar de educação sexual e emocional, os nossos pais não tiveram essa possibilidade, essa oportunidade de ter esse conhecimento e fazer diferente. Só que nós temos. O triste é ver que a gente tem tanto conhecimento bacana, que pode ser mais assertivo, influenciar de maneira positiva a vida dos nossos filhos, dos nossos jovens, e a gente não se apropria disso. Então, mas por quê? Mais uma vez, estou aqui com você. Porque mexe na dor. Na dor, eu não consigo oferecer o que eu não tive, né? Mas às vezes, por amor a esse filho, às vezes eu dou essa chamada, essa cutucada, muitas vezes as mulheres e até os homens vão passar uma existência numa vida sexual de desprazer. E tá tudo bem, né? Um sexo, uma mesmice, uma mediocridade no sentido de pequeno. Morna. E aí, quanto menos eu faço, eu não sinto não sinto falta de uma coisa que não é maravilhosa. Porque quando você atinge esses lugares climáticos, esses lugares de êxtase... Não conheço, então. Não conheço, vou começando fica mais gostoso eu correr na esteira do que, de repente, ter um date ou ter uma relação sexual que não é tão prazerosa. Porque esse corpo não foi liberto, não foi educado para sentir prazer. A todo momento a gente pode desconstruir isso. Porque quando eu comecei a estudar sexualidade para falar de prazer, a gente veio cair em abusos. Aí eu tive que entender um pouquinho dessa relação. Como tantas mulheres que tinham dificuldade de sentir prazer, foram mulheres que tinham tido experiências traumáticas na infância e na adolescência. Sempre tem essa história. Aí tive que parar e entender um pouquinho sobre esse fenômeno. Mas quando a gente chega lá e começa a ver essas estatísticas, essa dor social urgente no mundo, mas especialmente no país que a gente está inserido, eu não consegui ficar calada. Eu não consegui falar, não posso olhar para isso e tentar fazer alguma coisa de diferente. Aí foi esse chamado, eu falei, preciso entender mais sobre isso e como é que eu vou chegar nesses jovens. E aí foi quando eu quis começar a estudar sobre adolescência. Porque muitos episódios começam a vir também. Eu acho que quando a gente está conectado com propósito, é um negócio mágico, né? As pessoas começaram a me mandar lives de psicólogas que tratavam da questão da ideia suicida na adolescência. Olha isso aqui, tem a ver com o que você fala. Aí você começa a investigar que é na adolescência que eu dou conta que eu fui vítima de abuso. A criança não tem essa consciência.
Quando eu me deparo na adolescência, que eu começo a verificar que aquele carinho, aquele toque, aquela brincadeirinha, tô falando de uma forma mais sutil, né? Porque nem sempre o abuso, gente, ele não é só a penetração em si. A gente tem que desconstruir. Nossa, mas será que isso foi abuso mesmo? Olha que loucura, né? Não, Duvidar da vítima. Então, às vezes a própria família, a vítima não conta, porque a mãe não acredita. Às vezes a mãe tem um segundo casamento e o padrasto abusa daquela criança. E isso é muito recorrente, muito comum. Em todas as classes, tá? Porque as pessoas todas. Todo as povo pessoas acha que acontece na periferia. Exatamente. Amor, não, acontece na Zona Sul. Acontece em classes sociais altas, inclusive ali é sanado, e inclusive os lugares mais mórbidos onde isso acontece, você precisa chegar de navio, de jatinho, né? Então, assim, a classe alta também é uma classe que, infelizmente, explora e consome esse corpo. Consome muito. E tem um poder aquisitivo, então consegue tirar de um foco, né, que é público, e levar para um privado, bem privado. Bem privado, isso. É triste, mas como é que a gente vai conseguir desconstruir isso? É com informação e conhecimento. É dando voz a essa existência, assumindo que isso é um fato, que o nosso país é um país que não protege as crianças. É um país que não deixa essas crianças e adolescentes crescerem com saúde mental e emocional saudável, limpa, para viverem a potência que eles são. E no adolescer, então, a gente tem tanta desinformação, né? A gente já chega com esses adolescentes achando, agora a fase chegou, tô na aborrecência. Oi. Que aborrecência, coisa horrorosa. Isso, horrorosa. Para com essa história também de aborrecência que é cafona, ridículo, demodê. Já deu, hein? E a gente tem que falar, eu chamo muito essa autorresponsabilização para os cuidadores e para os adultos responsivos por esse adolescer. O adolescente, ele é fruto da infância vivida. Quer a gente aceite ou não. Ele tá vivo, né? Se ele chegou na adolescência, ele tá vivo. Ele tá vivo bom, e né? assim, as reações dele, as emoções, os comportamentos vão ser fruto do que ele vivenciou ali na primeira infância. Né? E com certeza você sabe o quanto os 2 primeiros setênios são tão importantes para a gente, né, construir essa base sólida de uma saúde mental e emocional. E aí, chega na adolescência, você vê comportamentos desafiadores. Comportamento tem a ver com comunicação. Todo comportamento é uma comunicação. Né? Se o comportamento está tão desafiador e a gente só olha para a ponta do iceberg, olha o comportamento, olha, ele está rebelde, olha isso, aquilo. É fase. Vai passar. Mas como assim? O que tá abaixo desse iceberg? O que está ali debaixo que eu não estou vendo? O que está incomodando esse adolescente ao ponto dele estar tão rebelde, tá tão... Como é que fala? Não é rebelde, revoltado. Revoltado. Aí você falou, ou irado, né? Assim, as emoções, essa oscilação de emoções, não é só por conta dos hormônios. Isso é legal também, que tem uns conhecimentos novos da neurociência que ajudam a gente a desconstruir o que a gente imaginava. Esses hormônios estão à flor da pele, os hormônios sexuais. Sim. Na adolescência, depois da menarca e seminarca, que vão vir os hormônios sexuais. Com 11, 12, 13 ou 14. Então, aquela menina que parecia tão infantil, com 11 anos e menstrua, de uma hora para outra, ela vai estar com outros desejos. Exatamente. Mas o fenômeno que mais acontece são essas remodelações cerebrais. Hoje a gente entende que o fato da gente estar a todo momento estabelecendo novas sinapses, o trabalho cerebral é muito intenso na adolescência. Muito feromônio, muita necessidade de dopamina, muitos hormônios. Isso faz com que essas descargas eletrônicas também deixem nessa oscilação e nessa intensidade emocional, que é natural do adolescente em qualquer lugar do mundo. Então não é só o meu filho. Quando eu entendo isso e quando eu trago isso para as rodas de conversa com os adolescentes, eu mostro para eles que não é só você que é assim. O adolescente da Índia, do Japão, da Indonésia, do Brasil, vai passar por isso. O ser humano vai passar por isso, porque o adolescente é um ser humano, que foi aquele bebê fofo, e que agora ele está lidando com várias questões difíceis, vários lutos da adolescência difíceis. O corpo infantil, o corpo docinho, aquele carinho, aquele chamego que eu tinha. De repente eu tô grande, pé grande, mão grande. Eu não entendo porque tem hora que eu acordo feliz, outra hora eu tô irritadíssimo. E a gente começa a dar voz. E esteticamente também eles começam a mudar. A mudar. Isso incomoda, começa a ter espinha, a orelha fica maior, o pé cresce, pelo a voz fica diferente. A voz fica fina, daqui a pouco tá grossa. Então, imagina ele passar por tudo isso, por todas essas mudanças. Sem apoio, né? Sem apoio e sem poder externar isso. Que seja numa raiva.
que as emoções todas são importantes. Todas. Agora, você vê o que é interessante? Não podemos a gente invalidar nenhuma. Nenhuma, porque todas vão construir essa base. E o que é legal a gente trazer também. Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, escolhas sábias. O cortisol alto, quando a gente está ali num pico de raiva de alguma coisa que aconteceu, eu não consigo aprender nada. O cérebro não tem condição de absorver informação e conhecimento com cortisol alto. Então, é inteligente que um adulto responsivo, que teoricamente deveria de estar já com o córtex dele frontal bem bom. Estamos contando com isso. Contamos com essa sabedoria, né? Mas não muitos, é bem assim. Não é assim. A gente sabe que muitos não tiveram essa educação protetiva, então eles estão na fase adulta também lutando, precisando entender mais sobre si mesmos, até para ajudar seu filho. Então, o que é sábio? A gente ajudar esse adolescente a autorregular essa emoção. E na hora da ira, da raiva, de acontecer um problema importante, ele precisa que um adulto responsável acolha. O acolhimento e o amor, ele muda tudo. E a neurociência conseguiu comprovar com artigos, né, gente? Com ciência, colhendo ali sangue na hora da frustração, da raiva, e mostrando que quando eu recebo um abraço de alguém que eu espero que seja esse meu acolhedor no momento difícil. Então, eu perdi a cabeça, bati num amigo na escola, sei lá, alguma coisa, bebi e não era, e eu sei que também isso é ruim, mas eu preciso sentir esse acolhimento de um cuidador. E depois que eu acalmo, que eu equalizo ali, que daí volta a serotonina, meu cérebro volta, aí sim eu consigo educar, ensinar, falar o que eu quiser. E que também tá tudo certo quando eu, adulto, também explodo junto com esse filho e percebo que fala, poxa, agora não era hora de eu ter explodido. Se conecta na dor. Filho, respira, vai lá, faz uma técnica de Mindfulness, FT, bota uma música, alguma técnica que você consiga voltar ao seu eixo, porque o adulto responsivo precisa aprender a voltar pro eixo para ajudar esse adolescente. E aí volta e olha no olho e fala, filho, eu errei. Eu ia falar isso Eu fiquei nervosa, não era, eu gritei com você, eu errei, eu tô aqui, mas olha, agora eu tô mais calma, me explica direitinho o que aconteceu. Eu quero te ajudar. É isso. Nós precisamos ser essa fonte de proteção e acolhimento e de amor genuíno. Eu acho que também é uma coisa muito importante. É mostrar para o seu filho que você também erra. Que conecta, exatamente. Fala, meu pai não é o meu pai e minha mãe são pessoas, meus cuidadores, que também erram como eu. Olha, como Sim, isso traz um vínculo maravilhoso. Os pais, nós somos seres humanos, gente. Não somos máquinas. Então não queira ser super-herói e super-mãe para os seus filhos. Porque isso, no meu ponto de vista, eu acho que afasta muito mais do que traz para perto. Quando eu mostro que eu sou vulnerável, que eu choro, que eu fico triste, que eu tenho sentimentos, que eu também explodo, que eu tenho raiva, que eu tenho medo, eu sou normal. E humana. Tanto quanto eles. Isso vai fazer com que ele me enxergue de uma outra forma. Eu não quero que ele me coloque num patamar altíssimo, porque não é esse lugar. O meu lugar é lado a lado. Não é estar aqui e meu filho aqui. Eu quero que nós estejamos aqui. Que isso é respeito, né? Que nossa caminhada seja juntos. E para isso acontecer, a gente vem de uma cultura onde essa falácia do adolescente afastou sempre, né? Afastou esse adulto. Muito. Porque a gente quer, muitas vezes, colocar os desejos do adulto num adolescente. E aí o que acontece? É horrível. E assim, tá fadado ao abismo da relação intrafamiliar. Por quê? Porque a criança, ela precisa da nossa aprovação, né? Eu tô sempre ali eu preciso que meu pai, meu cuidador me ame, né? Porque eu preciso de cuidados, porque eu preciso ser pertencente. Então, às vezes, eles até cedem, né? Às vezes, nossa, filhinha, eu comprei essa saia, mas agora você quer pôr shorts. A mamãe gosta tanto quando você pôr saia, a criança vai lá e põe a saia. Só que isso é horrível, vai causando pequenos traumas que depois você vai ter que ressignificar com seus conhecimentos, Andrômeda. Vai sair caro, gata. Você tá vai achando? Precisar olhar para esse trauma. O que acontece no adolescente é que... escolher o que quer usar, gente. E quem ele é, né? Modula, lógico. A gente tem muitos adolescentes que não conseguiram ser crianças vistas por esses pais. Né? A gente tem uma tendência, a maioria, a idealizar um filho e não olhar o filho real, aquele filho idealizado. Na adolescência, esse filho real, ele existe. E aí, eu posso gostar de cabelo amarelo, de skate, de música, de qualquer coisa. Eu vou encontrar alguém que é exatamente como eu e que gosta do que eu gosto. E uau, ele me aceita. Esse amor do outro, de aceitar exatamente o jeito que eu sou, é maravilhoso e me preenche. E aí eu começo a perceber que, olha, eu não preciso só desse amor aí familiar. O amor dos outros
também é bacana. E aí fica aquela desconexão dos pais acharem que os filhos não amam mais, eu não gosto. Não é nada disso. Carência dessa mãe, desse pai, pelo amor de Deus, vai tratar também. Vai tratar essa dor, exatamente, tua do passado. Deixa esse ser humano ser quem ele é. E ir pro mundo. Perfeito. Gente, né, debaixo de asa. Pelo amor de Deus. E é tão que coisa rico. horrorosa. E assim, é deprimente a gente ver esses conhecimentos, muitas vezes as pessoas não estão acessando e usando ele para realmente ter um lar onde o adolescente queira estar. E qual é esse lar? O lar onde eu existo. Então a música que eu gosto eu posso ouvir. Né? O que eu mais ouço, alguns adolescentes que falam, eles têm que ouvir a música que eles gostam, funk geralmente, que a gente tem aí na casa de alguém. Na casa de alguém, lá embaixo, tal. Eu não estou dizendo que a gente não vai aproveitar o que eles gostam de ouvir e dar noção e valor do que eu quero. Nossa, filho, mas você acha que toda menina gosta de ser tratada assim? Ou então, filho, ó, esse funk, você viu que essa frase, sabe o que quer dizer essa frase? Você acha que toda mulher é interesseira? Você acha que toda mulher tá com algum homem só porque, né, ele tem o corrente de ouro? Enfim, você pega a música, o ritmo que eles gostam, porque é pelo ritmo, não é nem pela letra, e vai construindo saberes e valores que você julga necessário. A gente só se conecta com o adolescente fazendo coisas que fazem sentido para ele. Então não adianta nada, às vezes, eu levar no melhor restaurante do mundo, ele sozinho. Porque o ser humano, especialmente... O McDonald's vai ser mais legal. Com 5 amigos, muito mais legal. Oh. Você vai num restaurante carérrimo e fala, nossa, eu tô dando tudo pra esse filho, ele tá sempre mal. Peraí, você tá dando tudo com o seu olhar de adulto ou tudo que ele quer? É uma grande diferença. Lógico que é tudo que ele... né? O adulto quer. Minha filha, e a preguiça? Educar a trabalho. Dá muito trabalho, mas muito. Então, o que é mais fácil, hoje em dia, pagar. Então eu pago uma roupa legal, eu dou o último iPhone. Pago um colégio integral. Absurdo. Na boa, eu acho um absurdo. O cara ter, assim, 14, 15 anos com iPhone 15. Totalmente desnecessário, né? Mas muito. Não, e os valores estão muito invertidos, mas assim, eu trago uma culpabilidade também para nós, assim. Total, É uma geração que os adultos querem trabalhar para oferecer mais, mas esse mais... Porque ele não quer olhar, gata. Vamos ser sinceros, ele não quer olhar. Dá mais trabalho olhar pra isso. Dá mais trabalho, porque eu tô fudido. Eu tô com um chefe no meu pé aqui, eu tô numa ascensão profissional. Ou eu sou um profissional liberal, tenho que fazer o dinheiro para pagar a conta. Então, você acha que eu vou ter tempo, saco, pra sentar e ouvir meu filho? Ouvir de fato, né? Atenção plena. Ouvir. Quantas vezes eu já vi. Minha casa sempre foi uma casa de receber, porque meu filho é único. Então, quando você tem filho único, o que acontece? Tem que ser o espaço, né? Vem pra cá. Vem pra cá, né? A maioria tem tem um irmão, então, o que acontece? O outro é sozinho. E eu nunca liguei, eu sempre fui a casa cheia. Então, assim, 5 dormem em casa, todo mundo, ai, que louca. O que eu mais ouvi, quem são minhas amigas sabem. Assim, sempre teve mais de 3, sempre teve mais de 4. Então, era a casa do quê? Que todo adolescente, toda criança quer. Porque pode fazer bagunça, porque pode tirar a almofada do lugar, pode empurrar sofá. Tem vida, né? Tem vida! Uma casa que tem vida? Oi? A casa que tá tudo arrumado, pra mim, tem algum problema. Tem algum problema. Você falou uma coisa tão fantástica, porque eu falo muito da conexão intrafamiliar, né? Como é que esse pai... Porque assim, tá tudo bem, gente, também se a gente fez errado, a pessoa que tá ouvindo a primeira vez falar sobre isso, sobre essa necessidade do adolescente, fala, cara, eu tô fazendo... Não tá bacana. A gente consegue mudar tudo o rumo. O tempo inteiro. Especialmente quando a gente quer nos conectar. Só que assim, é preciso querer. É preciso ter tempo de qualidade. Hoje em dia até tem algumas pesquisas que falam que 15 a 20 minutos diário de conexão plena, de você estar ali olho no olho, né, ali voltado, sem celular na mão, sem não sei o quê, faz total diferença. E às vezes a atenção plena não é nem falar. Às vezes é um dia que ele tá mal-humorado. E aí a gente já entende, quem tá aqui com a gente no podcast, que esses picos são naturais, normais. O filho acordou hoje, o meu hoje acordou também meio mal-humorado. Nossa, tava... Deixa ele! Eu falei, olha, eu não vou achar que é comigo, que é... Deixa ele, foi pra escola, vim aqui gravar meu podcast maravilhoso. Na volta a gente resolve. Exatamente. E ajuda ele a regular. Talvez hoje vai ser um dia assim. Pode ser um pico ali de algum hormônio que tá afluente, ou o cérebro dele, né, em muita ação, muita atividade hoje. Às vezes, sabe o que eu posso fazer só no final do dia?
deitar do lado dele, só ficar ali quieta, assistindo um conteúdo que faz sentido pra ele. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Nada. Mas você tá aqui parada? Tô aqui do seu lado só, porque me faz bem. Eu quero ficar do seu lado. Não precisa falar nada. Mas ele vai sentir sua presença ali. Ele deixa ele assistindo. Eles até estranham quando um pai, uma mãe ou um cuidador responsivo fica do lado sem fazer nada, sem falar nada. Não é, nós não vamos trocar ideia, não vou ensinar nada, não vou criticar nada. Eu só quero ficar do seu lado. Olha que troca de amor fundamental. Porque o adolescente que se sente amado, acolhido, ele tende... Adolescentes são Ferraris sem freio, gente. São Ferraris sem freio. Exatamente. Quando ele é muito amado, quando ele tem pertencimento, quando ele tem voz na família, ele tende a, por amor, por medo de magoar quem ele ama muito, segurar um pouquinho mais do que aquele adolescente que não é amado.